Boa noite, povo abençoado. Graça e paz a todos. O tema da nossa live de hoje, está consumado. Essa palavra está consumado é uma palavra que muitos teólogos não engolem, né? Que muitos estudiosos, principalmente os futuristas, os preteristas parciais também, eles não suportam essa palavra, está consumado. Porque isso, meus queridos, isso desbanca muito comércio religioso. Existem muitos teólogos, né? Eles investiram muito em livros, cursos, teologias em geral, né? Então, eles ganham muito dinheiro à segunda vinda de Jesus. Então, eles ganham muito dinheiro com isso. O sistema religioso ganha muito dinheiro com isso. Os teólogos, para vender seus livros, precisam propagar esta palavra futurista. Então, eles não gostam e eles fazem de tudo para invalidar o ensino preterista, que não é uma religião, é uma ferramenta de estudo que, para mim e ao meu ver, né, e a minha opinião pessoal, o preterismo é o método de estudo que mais respeita a Bíblia, que mais respeita as Escrituras. O preterismo é a que mais dá valor aos escritos, obedece regras hermenêuticas, essa exegese também. Então, meus queridos, dentro não somente do teor bíblico, mas também do teor histórico, pode ser aceitável o preterismo. Então, meus queridos, para você aceitar o método futurista, ou o que é o método futurista, para aqueles que ainda não entenderam ainda, talvez você nunca ouviu uma mensagem sobre a escatologia. Tem pessoas que têm medo de ouvir uma mensagem escatológica, porque isso causa pânico na mente da pessoa. Então a pessoa recebeu tanta informação dentro do sistema religioso, olha, Jesus está às portas, olha, Jesus vem com as nuvens. Então eles pregam isso de uma forma totalmente literal. Então isso causa um pânico nas pessoas ao ponto de até muitos não optarem por ler o livro de Apocalipse. Então as pessoas nem sequer perdem tempo em ir em Apocalipse. Apocalipse é uma carta, meus queridos, com muita simbologia, com muita linguagem de figura. Então, para nós que estivemos dentro do sistema religioso, nós aprendemos a encarar e aceitar a carta apocalíptica como se ela fosse direcionada a um futuro, a um século, talvez um século vindouro ainda, porque nós estamos vivendo o século XXI e foram várias datas. Se os irmãos pesquisarem aí nos estudos, você pode ver que vários líderes futuristas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, tribulacionistas. Então, você ouve muito datas colocadas. Aí tem também uma denominação que eles dizem que é uma seita. Eu não estou aqui para dizer quem é seita e quem não é. Quem quiser aceita, quem não quiser não aceita. Então, existe aí o adventismo, né? Então, eles mesmos já colocaram várias datas. A fundadora aí, a Ellen White, ela mesma colocou muitas datas da vinda do Messias sobre as nuvens, né? A vinda de Jesus sobre as nuvens. Colocou várias datas e caiu por terra, porque não tem como, meu querido, você futurar uma coisa que já aconteceu lá atrás. Então, eles caem na vergonha, eles caem no próprio engano deles. Então, nós vamos falar sobre essa palavra aqui, que muitos não aceitam, e muitos entendem que esse está consumado foi aquela palavra que Jesus falou lá na cruz, está consumado, tetelestai. Não, está consumado aqui é levando para o âmbito escatológico. Tudo consumado é que todas as profecias se cumpriram em 70 DC. E isso seguindo ali a linha preterista, porque seguindo a linha futurista, só Deus sabe, né? Quando, né, isso vai acontecer, e nunca vai acontecer. Essa é a realidade, nunca vai acontecer. Então, muitos se escandalizam
Muitos se escandalizam quando nós falamos Jesus já veio e você está esperando aí uma expectação negativa. Então, muitos se ofendem quando nós falamos isso. Ah, mas o que eu estou fazendo aqui na terra então se Jesus já veio? Oh, meu filho, nós estamos aqui da mesma forma que os primeiros homens vieram à terra, no propósito de Deus. Eles não tiveram o propósito? Lá nos patriarcas não teve um propósito? Teve. Não teve nos reis? Teve. Não teve nos profetas? Teve. Então, cada momento ali, histórico, biblicamente falando, todas as pessoas que foram predestinadas a estar naquela data foi para uma função, foi para um propósito. Meu querido, Deus não envia nenhum dos seus filhos a este mundo sem um propósito. E nós estamos aqui, meus queridos, nesse propósito de trazer a verdade. Trazer a verdade e viver a essência verdadeira de que Cristo não voltará porque Ele está em nós. Simples assim. Como é que o Senhor habita em nós e vai voltar para nós? Então, isso aí, meu querido, são algumas coisas que o sistema religioso futurista não consegue explicar. Cadê os discípulos? Cadê João? Cadê Caifás? Cadê Timóteo? Cadê João? Cadê Paulo? Então, são muitas perguntas sem respostas. Eles querem comer esse livro aqui como se esse livro foi escrito ontem, para nós. E não é assim. E obrigado aí, mais uma vez, pelo prestígio, né? Obrigado aí por todos os irmãos que têm dado esse suporte aí, né? Dado esse suporte aí da sua presença aqui, que é muito importante. A sua presença é o suficiente, né? Não precisamos de mais nada. Só a presença de vocês aqui já é o bastante para nós podermos fazer essa palavra correr. E se aqui nessa live tem algum dos irmãos que já fazem parte dos inscritos no canal Removendo o Véu Mosaico, eu quero aqui deixar o meu agradecimento a vocês, que nós estamos aí crescendo em número no canal Removendo o Véu Mosaico. É claro que não chegamos naquele número ainda, mas não tem problema, não temos pressa. Não temos pressa. Tem aquele velho ditado, né? Quem tem pressa come cru. Então eu não tenho pressa não. Deixa a palavra correr livremente, deixa que o Senhor sopre essa palavra. A palavra é dele, nossas vidas pertencem a ele, tudo é dele e para ele e por ele. Então deixa Deus fazer a palavra correr, amém? Se você ainda não é inscrito no canal, eu faço esse convite para você. Não vai te custar nada, não vai sair nenhum centavo do seu bolso. E você fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e outras pessoas ter acesso a essa informação que tem libertado muitos cativos. Muitos mesmo, querido. São muitos mesmo que entram nos comentários aqui e falam assim, irmão Orlando, essa palavra me libertou. Essa palavra me livrou de um canil de lobo. E é isso que a intenção nossa é essa, de fazer você despertar do engano religioso. Amém? Não é nem intenção de você sair de lá. Você pode até continuar lá, mas uma coisa eu vou te falar com toda certeza, meu querido, e eu vou falar aqui com opinião vivida, de que você não vai conseguir ficar lá dentro, mesmo que você tenha o conhecimento das verdades, você não vai conseguir ficar lá dentro. Por quê, meu querido? Porque quando você sai das trevas, e trevas aqui não é inferno, não é diabo, não. Trevas é falta de luz. E o que é a luz dentro da Bíblia? É conhecimento. Então, quando você adquire o conhecimento e você começa a enxergar esse livro aqui de uma forma tremenda, meu querido, porque esse livro aqui, meu querido, é uma bênção. Quando há uma boa interpretação, mas quando você interpreta religiosamente, meu querido, aqui está o perigo, viu? Aqui está o perigo. Então, meus queridos, nós damos todo o crédito à palavra. Damos toda a honra ao Criador. E é tudo para Ele. Amém? Tudo para Ele. Então, é o Senhor que vai fazer soprar essa palavra. Essa live aqui vai ficar por 30 dias na minha página no Facebook. E é Deus que vai fazer essa palavra correr. É claro que o Senhor vai usar pessoas como os irmãos aqui, que está aqui comigo nesse momento, que vai fazer essa palavra também deslanchar aí. E com certeza, meu querido, muitas pessoas vão se despertar desse sono religioso. Amém?
Não é o meu desejo, não é o meu desejo que você saia desse lugar. Você pode continuar lá, junto com os irmãos, mas é muito difícil, meu querido. Muito difícil porque você vai ficar ouvindo coisas que vão contaminar o novo conhecimento que você tem. Então, é difícil. Né? Não é impossível, mas é difícil você se manter lá dentro. Porque você vai ver um homem lá em cima falando Jesus vai voltar, e você tem o conhecimento que ele já veio. Você vai ouvir um homem lá em cima dizer, olha, vem buscar o Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito habita o teu Espírito. Você vai ouvir um homem lá em cima dizer, olha, Malaquias 3,10, você sabe que Malaquias 3,10 não é para nós, foi para o povo judeu, debaixo de um antigo pacto, debaixo de uma lei levítica, que era o recolhimento dos dízimos em forma de alimento e frutos da terra, e somente os levitas poderiam colher, pôr a mão nesse dízimo. Então não tem como, né, meu querido, você ficar em um lugar que eles vão torcer a palavra, sabendo, você já tendo conhecimento, né? Então vamos lá, então. É essa a informação, meu querido. Essa é a informação. Então, eu quero começar a ler aqui uma passagem que pouco é lida, né? Eu mesmo reconheço. Deixa eu dar uma levantadinha aqui, meu querido. Então vamos a esse verso aqui que se encontra em João, né? Livro histórico de João, o capítulo 12 e o verso 31. Se você ler esse verso aqui de João, né? Lá nos primeiros séculos, lá, né? Na época que o Messias andou com eles ali, então João, segundo escreveu aqui João, ele diz, capítulo 12, verso 31, chegou a hora. Então, meus queridos, quando nós líamos essas palavras aqui, quando nós líamos acerca das Escrituras, aí você se depara com uma palavra dessa, ó, chegou a hora. Mas chegou a hora para quem? Para quem que João está falando essas palavras? Ele está falando essas palavras direcionadas a pessoas que nem existiam ainda? Ou ele está direcionando essa palavra aos seus ouvintes da época da escrita? Eu não tenho aqui comigo aqui a data que foi escrito esse livro aqui, João, mas foi naquela época ali que eles estavam vivos ainda, com certeza. Então, chegou a hora de ser julgado este mundo. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Qual mundo? O mundo daquela era. O mundo dos judeus da primeira era. Aquela geração aonde estava o Messias, aquela geração que estava os 12 discípulos, aquela geração que estava o apóstolo Paulo. Então, meu querido, o mundo aion, o mundo daquela era. Mas quando nós estávamos dentro do sistema religioso, naquela famosa escola bíblica dominical, quando nós líamos isso aqui, nós imaginávamos, olha, está escrito, chegou a hora. Olha, irmão, chegou a hora, hein? Chegou a hora, é hoje, ou é amanhã, ou daqui a um ano, esse mundo vai ser julgado. Não. João escrevendo aqui para os seus ouvintes, naquela geração, ele disse, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, meus queridos, o príncipe aqui, o príncipe deste mundo é o quê? O príncipe deste mundo eram os principados, eram aqueles que estavam no poder, aqueles que estavam no poder religioso. Quem é que estava no poder religioso? Quais eram os principados ali? Os principados eram os sacerdotes. Eram aqueles que estavam assentados na cadeira de Moisés. E todo o principado estava sobre os ombros do Messias. Então não é demônio, não está se tratando de demônio, está falando aqui de autoridades religiosas. O príncipe deste mundo. Quem era o príncipe daquele mundo? Quem regia? Qual era a lei que atuava naquele momento? Qual era a lei? Não era a lei de Moisés? Eles não estavam ainda vivendo uma transição de pacto? João aqui não estava vivendo um salto de alianças? Ele não estava saindo de uma aliança, de uma antiga aliança, e estava chegando para uma nova aliança? Eles estavam em uma transição de pacto. Então, quando
João escreve aqui, João capítulo 12, verso 31, eles já estavam vivendo a transição de pactos. Então, João aqui está escrevendo, não é para nós. João está escrevendo aqui para os ouvintes. Então, meus queridos, é inadmissível, é inaceitável você pegar essa escrita e dizer que João não estava escrevendo para aquele povo daquela época, está escrevendo para nós. Não tem lógica isso. Então foi isso que nós aprendemos dentro do sistema religioso, dentro de uma escatologia futurista. Pegar textos como este aqui, descartar todo o público de João e nos inserir nessa escrita. Aí está o engano do sistema religioso. Eu tenho total certeza, meu querido, de que nós, quando recebíamos essa informação, não fazíamos nenhuma ideia de que realmente isso aqui não foi escrito para eles lá do passado, era para nós. Toda a Bíblia vai se cumprir no século XXI. Então João mentiu para aquele povo? João mentiu para os ouvintes dele? Quando ele escreve aqui, ou escreveram, né? Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora, olha essa palavra agora, meu querido. Essa palavra agora está no presente deles ou no passado? Ou no futuro? Essa palavra aqui, meu querido, se eu escrevo uma carta e eu falar assim, eu estou saindo agora. Eu estou saindo agora ou vou sair daqui a 2000 anos? O que é agora? Esse verbo agora, essa palavra agora está em qual tempo? Tempo presente. Mas o tempo presente para quem? O tempo presente para João e os seus ouvintes. Então nós comemos dessa comida aí, meus queridos, e abraçamos aí a escatologia futurista como se fosse tudo para nós. É claro que isso causa um escândalo na mente de uma pessoa que não tem o conhecimento preterista, né? Que a vida toda ouviu um ensino futurista. Assim como nós também, a princípio, quando eu ouvi essa palavra aqui, eu fiquei espantado, entrei em parafuso. Claro, sua vida toda ouvindo uma tradição religiosa, quando você é despertado desse sono religioso, você começa a examinar as escrituras de uma forma diferente, é claro, meu querido, que é um escândalo. Claro que é um escândalo. Você acha que eu não sou taxado aí por todos os lugares de herege? Você acha que as pessoas não me olham atravessado quando eu entro em uma loja, por aqui ou por perto? Claro, meu querido, claro que eu sei. Porque eles me olham atravessado e falam, esse cara é doido, esse cara tá maluco. Mas não é, meu querido, é só você ler as escrituras e obedecer o tempo. Primeira coisa, meu querido, para você ser liberto do sistema religioso é você obedecer o tempo das escritas. O tempo da conjugação verbal. Só isso. Não precisa nem você ser um expert em teologia. Não precisa nem você fazer um doutorado. Eu fiz 2 teologias. Uma pela Igreja Quadrangular, Evangelho Quadrangular no Brasil, que é um curso básico. Para você ser levado ao obreiro credenciado, você precisa de um curso de teologia básico. Para você conhecer as ramificações, para você conhecer a igreja, o ministério, né, que eles falam, né, para você saber coisas básicas a respeito desses pontos, tanto escatológico como profético. Você tem que fazer esse curso básico. Então eu fiz esse curso básico. Mas esse curso de teologia não é aceito em outras denominações, porque é um curso de teologia interno. Assim também como a escatologia, a teologia que eu fiz também, uma outra teologia, a segunda que eu fiz, foi pela CPAD, que é das Assembleias de Deus. Eu também fiquei ali 3 anos e meio comendo uma comida vencida, né? E tudo isso dentro do ensinamento das Assembleias. Tanto é que a Igreja Batista não aceita a teologia das Assembleias. Eles não se misturam, porque cada um tem uma visão, né? Então, nós fizemos esse curso aí para nada, né? Para nada, só gastar dinheiro. Mas tá bom, por uma parte a gente aprende alguma coisa, né? Principados eram o poder político e potestade era o poder religioso. Olha aí, maravilha, irmão Marcos. A volta de Cristo estava caracterizada e estipulada a acontecer no futuro dos apóstolos e não no futuro da igreja de Cristo no mundo atual. É isso aí, meu querido. Então, meus queridos, os pastores líderes
jamais eles vão dizer a verdade a vocês. Jamais. Eu falo vocês, não é vocês que estão aqui comigo, porque vocês, graças a Deus, já saiu desse laço aí. Mas os irmãos que estão assistindo essa live pela primeira vez, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Os pastores, os líderes, jamais dirão a verdade a vocês, pois se eles fizerem isso, vocês deixarão de congregar e de dar dinheiro para esta massa. Essa massa que só encontrou uma maneira de ganhar dinheiro às custas de sua ignorância e preguiça. Né? Não se ofendam com essas palavras. Ignorância é falta de conhecimento. Preguiça é preguiça normal. Todo mundo tem uma preguiça, não tem? Mas tem pessoas que são preguiçosos para ler. Eu era assim, meu querido. Eu era preguiçoso para ler. Preguiçoso demais. Não queria ler livros. Comprava livros, aí ficava guardado os livros aí e não lia. Né? Até emprestava para as pessoas e ficava por lá mesmo, eu nem fazia questão. Então, preguiça é essa, preguiça de examinar melhor as escrituras. E isso é bom para os líderes, você ter preguiça de examinar as escrituras. É vantajoso para os líderes você ser um incauto. É vantajoso para o líder, meu querido, você não saber manejar bem a palavra. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele falou ao irmão Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 15. Procura isto, sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, meus queridos, isso era muito cobrado dentro do sistema religioso para nós, para sabermos manejar bem a palavra da verdade. Mas lá dentro, meu querido, como que você vai aprender a manejar a palavra da verdade se eles só traziam só ensinos torcidos para nós? Verdade era o que menos tinha. Então, esta expressão está consumado, essa palavrinha, meu querido, essa palavrinha é odiada e repugnada pelos líderes e pastores de hoje em dia. Por quê? Porque é uma ameaça real no império comercial e máquina de fazer dinheiro usando o nome de Deus. O Deus deles, né? Então, meus queridos, sabemos que o Deus desses homens, eu estou falando aqui não dos pastores, porque existem pastores que mesmo esse título não cabendo às pessoas, porque esse título foi dado ao Messias, e ele disse a ninguém ser chamado de pastor, muito bem. Então, existem pessoas lá dentro, meu querido, assim como nós não estivemos lá dentro, não estávamos aí fazendo tudo conforme dizia ali, né, as regras internas, e na nossa mente não estávamos fazendo para Deus? Estávamos fazendo para Deus, de uma forma ignorante, mas fazendo para Deus. Na nossa mente, estávamos fazendo para Deus. Quando nós levávamos o nosso dinheirinho lá, o dízimo era para Deus. Na nossa mente, era para Deus, mas não é para Deus. É para um homem intitulado de pastor. Então, meus queridos, o Deus deles é o ventre. O Deus deles, eu vou abrir um parênteses, os lobos, os devoradores, os cães gulosos, os mercenários da fé. Não estou falando daquele pastor que não tem um entendimento, que faz como se fosse para Deus, porque no coração dele está fazendo para Deus. Mas no momento que ele entender realmente as Escrituras, ele vai dar um passo atrás. Com certeza, meu querido. Porque a pessoa que tem caráter, ela não engana o próximo. Não engana. Então, meus queridos, há muitos líderes aí, muitos líderes, né, que são enganadores porque são mesmo enganadores, porque gostam de enganar e esse engano traz muito retorno para eles. Eles não querem largar o osso. Eles não querem, meu querido, largar essa vida maravilhosa. Porque, meu querido, vender o evangelho traz uma grande fortuna. Traz uma grande fortuna. Então, eles não querem. Então, eles vão continuar enganando o povo. Até enquanto houver quem eles enganar, eles vão enganar. E olha, meu querido, é muita gente entrando nesses lugares. Sai
sai um, entra 3. É assim, meu querido. Mas o Senhor sempre vai abrir os olhos dos seus filhos. Sempre. Sempre vai abrir os olhos. Elias Paulo trouxe aqui Miqueias 3:11. Os seus chefes dão as sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. O que você mais vê, meus irmãos, o que nós mais vemos, né, nas lives, no Facebook, YouTube, o que você mais vê, meu querido, são esses profetas da última geração aqui. Eles profetizam por dinheiro. E olha, meu querido, por interesse, é claro, né? E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Não está. Porque com Deus, onde tem barganha, não tem Deus, meu querido. Deus não se mistura no meio da barganha. Deus não se mistura, meu querido, aonde tem pessoas que oprimem. Líderes que oprimem. Deus não passa nem na calçada, meu querido. Olha, Deus ele só entra nesses lugares, sabe por quê, meus queridos? Que Deus entra nesses lugares ainda? Porque você está indo lá e Deus está no teu espírito. Então é por isso que muitas pessoas falam assim, eu senti a presença de Deus. É porque, meu querido, Deus está em você. Deus não está em 4 paredes. Isso era coisa do Antigo Testamento, que você precisava ir até o templo, né, para você sentir a presença de Deus. Mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. João, capítulo 12, verso 37. Olha só, meus queridos. João, capítulo 12, verso 37. Abra aí na sua casa e faça uma marca aí, meu querido, porque isso são informações que você nunca vai ouvir dentro desses locais intitulados de igreja. Eles vão passar por cima aqui, vão ler, mas não vai dar explicação não. Mas aqui nós lemos e tentamos aqui esmiuçar bem a palavra aqui, ó. João 12, 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Ponto. Verso 38. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Verso 39. Por esta razão, eles não podiam crer. Por quê? Como disse Isaías no outro lugar. Verso 40. Cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, que é a mente, né? Nem se convertam e eu os cure. Então, meu querido, olha só, meu querido, o Deus que o sistema religioso não apresenta para você. O Deus soberano. O Deus soberano. Por quê? Em outro local, se um religioso lê isso aqui, vai dizer que é o diabo que cegou o entendimento. Que é o diabo aqui, Satanás, aquele bicho, né? Que eles criaram, né? Então, vai dizer que foi o diabo que cegou seus olhos, vai dizer que foi o diabo que endureceu seus corações, vai dizer que foi o diabo que não tirou a visão deles para que eles não entendessem, para que eles não se convertessem. Olha, essas pessoas não se convertem porque o diabo... Não. O texto aqui de João, no verso 40, capítulo 12 de João, verso 40, está dizendo assim, ó, cegou. Quem cegou? O Senhor, o Criador. Porque Ele faz todas as coisas. Ele faz todas as coisas. E eu, meu querido, eu fico tranquilo. Eu fico tranquilo. Há muitas pessoas aí que se denominam ateus e dizem, mas Deus fez isso, meu querido. Quem é o barro? Quem é o barro, meu querido, para questionar o Criador? Quem é, meu querido, a criatura para dizer ao Criador o que ele deve e o que não deve fazer? Então, meu querido, nós não estamos aqui para questionar Deus. Nós estamos aqui para dizer por que ele faz isso, por que ele não fez aquilo. Por que não foi assim, por que não foi assado. Nós não estamos aqui, meu querido, para discutir com Deus. Nós estamos aqui para mostrar evangelho. E olha só o que diz essa palavra aqui em João, capítulo 12, verso 40.
O próprio Senhor, hein, pela boca do profeta Isaías aqui, diz assim, ó, cegou os seus olhos e endureceu os seus corações para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam. Olha, Deus não queria nem que eles se convertessem. E ele mesmo não queria que os curasse, porque se eles crescem, o Senhor os curaria. Mas nem isso o Senhor queria que eles crescem. Tá vendo, meu querido? Aqui, meu querido, não tem espaço para introduzir aqui um diabo da religião. Então, João capítulo 12, verso 42 agora. E também o verso 43. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Olha só, meu querido, naquela época, na época do Messias, que ele estava ainda no seu ministério terreno, naquela época a palavra, o evangelho do reino correu todo o mundo. Todo mundo foi evangelizado naquela época. Todo mundo foi. Né? Todos eles tiveram acesso à palavra. Porém, aqui está dizendo, ainda assim, muitos líderes, olha, os líderes religiosos, eles não querem ouvir a palavra do Criador. Os líderes de hoje, atuais, eles não querem nada com a palavra do Messias. Por isso que eles vivem no Antigo Testamento. Porque lá não tem palavra do Messias. Lá tem palavra de Moisés, tem palavra de Davi, tem palavra de um monte de pessoas, menos do Messias. Porque a palavra do Messias liberta. E eles não querem trazer libertação para o povo. Eles querem mantê-los cativos. Quanto menos informação você tiver do Evangelho, meu querido, mais chance de você perecer nesse lugar aí chamado instituição religiosa, você vai perecer. E não é o desejo do meu coração que você pereça nesses lugares. O desejo do meu coração é que você entenda as Escrituras, que você entenda o Evangelho e se liberte não pelo meu poder ou pelo poder da minha homilia aqui que eu estou fazendo, não, pelo poder do Evangelho, porque eu não tenho poder para nada. Eu estou aqui apenas sendo um porta-voz aqui do Evangelho. Estou lendo aqui, somente lendo. Né? Então, olha só. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé. Por que eles não queriam confessar a sua fé? Com medo de ser expulso da sinagoga. Com medo de perder, meu querido, perder aquelas regalias. Existem muitas pessoas, meu querido, que não aceitam a verdade, porque a verdade vai tirar eles da onde eles estão. Do conforto, do luxo, das riquezas que o comércio religioso pode dar a eles. Então, olha aqui, ó. Com medo de ser expulso da sinagoga. Verso 43. Pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. E nós aqui, meus queridos, quando nós trazemos palavras como essa, nós não estamos aqui para agradar ou para receber a aprovação de homens. Eu não dependo de aprovações de homens. Não dependo e nem quero. Eu estou aqui apenas para trazer a verdade do Evangelho. Vou ser ignorado? Com certeza vou ser ignorado. Com certeza você aí injuriado, né? Não tem problema, meu querido. Não estou aqui para agradar a homens. Se eu estivesse aqui para agradar a homens, eu nunca tinha saído do sistema religioso. Continuava lá, fazendo o joguinho deles. Né? Mas como nós não buscamos a aprovação de homens, buscamos sim a aprovação de Deus, palavra neles, evangelho neles. É isso? Então é isso aí, meu querido. Tem que ter, né? Tem que ter punho firme. Não pode abaixar a cabeça, não. Ah, mas o irmão é teólogo. Não tem problema que é teólogo. Pode ser teólogo, pode ser bacharel. Pode ser o que for, meu querido. PhD, VHD, CHD, DDD, DDD. Não tem problema, não. Não tem conhecimento? Não tem, meu querido. Pode fazer teologia, pode fazer. Se Deus não abrir a mente, não der o conhecimento, não adianta teologia. Não adianta. Eu larguei tudo. Fiz igual o apóstolo Paulo disse. Ó, eu considerei tudo esterco em vista das revelações do Cristo. Com certeza, meu querido, você alguma vez já pensou ou então perguntou quando Jesus Cristo voltará. Já fizemos várias vezes essas perguntas, meu querido. Olha, na situação que eu estou, se Jesus voltar hoje, estou lascado. Não é isso? Né? Quantas pessoas aí estavam
em matrimônios que não eram matrimônios registrados, né, no cartório, e por causa disso correram para fazer seus casamentos com medo de Jesus voltar e pegar eles nessa situação, né? E muitas outras pessoas se desesperaram. Quantas os irmãos puxaram aí na história, você vai ver pessoas se suicidaram, pessoas entraram em depressão, pessoas deram os seus bens, ou venderam, negociaram por preço, deram de graça seus bens, por quê? Porque Jesus está voltando. O líder inculcou na cabeça dele, olha, o Senhor está voltando. Pelo que está acontecendo hoje no mundo, o Senhor está voltando. Não vai demorar. Aí a pessoa foi, vendeu tudo, passou a data, Jesus não veio e eles ficaram debaixo da ponte. Muitos se desesperaram, muitos tiraram suas vidas por causa da religião, da maldita religião futurista, que trouxeram falsa informação. E você já ficou, com certeza, assim como eu também já fiquei muitas vezes, confuso algumas vezes com respeito a todas as datas que nós ouvimos, né, na televisão, né, com certeza, aqueles canais de televisão, aquelas... Então isso tudo contribuiu, com certeza, para o bem deles, né? Muitos livros evangélicos, né, vendidos, né? Olha, ficados para trás, olha, Jesus veio, você ficou, e papapá, né? E também os livros de profecias, né? Livros em profecias de que Jesus estava prestes a voltar. E muitos mesmos arriscam em colocar data. Até hoje, meu querido, tem muitos aí colocando datas. Tivemos recentemente aí no ano passado, quantas pessoas não colocaram datas aí? Só vergonha para eles, né? E sempre vai ser, só vergonha. E sempre irão se frustrar em suas datas, sempre. Porque não tem como você futurar algo que já aconteceu. Então, João capítulo 16, verso 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Verso 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, meu querido, o Espírito da verdade iria chegar para os irmãos ali da época de João, iriam trazer a verdade, eles iriam entender. O próprio Messias falou assim, ó, tenho ainda muito que lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Wilson Marques, quando os religiosos leem na Bíblia que Cristo voltará, eles não respeitam o tempo e a época. Eles entendem como se os apóstolos tivessem escrito o Evangelho ontem. Exatamente isso. Eles têm a Bíblia como fosse um livro recente, né? Um livro que foi escrito aí na semana passada, né? Muitos virão essa mensagem pela primeira vez e muitos dirão, né? Muitos vão até dizer, texto sem contexto é pretexto para heresia. Só que todos os textos que nós mostramos aqui, nós mostramos o contexto. E respeitamos a época da escrita, respeitamos a conjugação verbal e principalmente a linguagem de figura dos judeus, porque a Bíblia foi escrita primeiramente para os judeus, dentro de uma cultura, dentro de uma linguagem. Ok? Então existe muita diferença. Eu já falei aqui algumas vezes e torno a repetir. Eu passei por muitos países, né, antes de chegar aqui nos Estados Unidos, e um dos países que eu passei foi o México. E é um absurdo, meu querido, é 50% similar ao português, mas muitas palavras mesmo que se você falar lá dentro do México, você vai ser taxado, viu? De doido. Uma palavra que eu falei aqui uma vez, que uma mulher, quando ela está em sua gestação, eles dizem que a mulher está embaraçada. O que é para nós, meu querido, uma palavra embaraçado? Embaraçado, por exemplo, você está confuso, você se atrapalhou em alguma coisa. Então, para nós é isso. Né? Está atrapalhado, então está embaraçado, né? Está sem saída. Só que na cultura mexicana, quer dizer que é uma mulher grávida. Imagine, meu querido, se a Bíblia fosse escrito
numa linguagem mexicana. Para nós entendermos, claro que tem que passar por uma tradução, né? E nessas traduções é que está o engano, né? Porque muitos traduzem de forma errônea as palavras, trocam palavras com sentidos diferentes, bem diferentes, né? Então, meus queridos, nós vamos trazer aqui, se possível for, nós vamos trazer 4 categorias básicas de entendimento, né? Que seria a afirmação do tempo, né? Qual geração que está sendo escrito os textos. Vamos falar sobre o Espírito Santo, né? Que é um ponto escatológico também. E também falar sobre o cumprimento das Escrituras, que tudo se cumpriu naquela geração. Né? Já vou resumir aqui, tudo aconteceu naquela geração. No capítulo 16 de Mateus, no verso 27 e 28, Jesus diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Verso 28. Porque você sabe, meu querido, que o livro Bíblia, ela não foi escrito como você está lendo aqui. Os pergaminhos, eles não tinham ponto, vírgula, né? Era uma leitura contínua. Não tinha espaço, não tinha divisão, não tinha vírgula, não tinha ponto e vírgula, não tinha interrogação, não tinha nada. Era só palavra. Então eles liam direto assim. Então aqui, de certa forma, quando você abre a Bíblia, você encontra formas fáceis de você examinar o texto, talvez você localizar um texto, né? Tem um subtítulo lá. Por exemplo, Santa Ceia. Santa Ceia não é bíblico. Não tem nas Escrituras. O escritor que colocou lá em cima, Santa Ceia. Mas não é Santa Ceia, é Páscoa judaica. O contexto está falando de Páscoa judaica, né? Então, facilita de uma forma, mas de outro atribui para um grande erro. Que aí você não consegue, muitas das vezes você lê um texto e parou ali. Mas não tem sentido você parar ali, então você tem que continuar. Assim como eu li aqui, Mateus capítulo 16, verso 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um as suas obras. Ponto. Parou aqui, eu fechei a Bíblia, pronto. Aí fiquei com aquilo na minha mente. Tal. É porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, né? Vai descer bater nas asinhas lá, né? E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Agora, se você ler o 28, olha só. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão, olha, agora já mudou. Agora já mudou. Localizamos aqui uma palavra que não pode ser passada para outras gerações. Não podemos fazer isso, porque isso nós matamos a língua portuguesa. Olha, em verdade vos digo, alguns do que aqui estão. Você imagina, meu querido, você lendo isso aqui numa sala de escola bíblica dominical. Aí o professor vai pegar, vai ler isso aqui. Olha, em verdade vos digo, alguns do que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte. Aí você olha para o seu irmão, olha para o outro e fala, rapaz, nós não vamos morrer, hein? Glória, nós não vamos morrer. Jesus vai voltar e vai pegar nós vivinhos, não vamos passar pela morte. Porque pense num povo que tem medo da morte, é o povo evangélico. Eles têm medo, eles querem ir para o céu, mas não querem morrer. Já imaginou isso, meu querido? No céu cheio de carne e sangue, eles não querem morrer. Eles querem ser transportados vivinho. Só a roupa que fica, né? Ele sobe nu, né, para o céu. Né? É interessante isso, né? E o povo acredita nisso. Então veja bem, já pensou um professor da escola dominical nos dias de hoje lendo isso aqui para você, ó, em uma sala fechada. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão, de modo nenhum, provarão a morte, até que veja o Filho do Homem vir no seu reino. Aí, ó, você olhar para o seu irmão, já pensou? Já pensou? Estou aqui, ó, numa sala de aula aqui, tá eu, irmão Elias, tá a irmã Laine Lima, Emerson Furtado, Dino Sani, tá o Alexandre Nogueira, Fernando Santos, Wilson Marques. Olha, todos nós dentro de uma sala, e eu leio isso aqui, ó, irmão Wilson, nós não vamos morrer, hein? Olha, tá escrito aqui, ó.
Está escrito aqui. Aonde está escrito? Aqui, ó, João, aqui, ó. Mas João estava escrevendo. Quando João falou isso aqui, ele falou para quem? Quem eram os seus ouvintes aqui? Era a igreja Assembleia de Deus? Era a igreja pentecostal? Jesus foi ali e já volta? Foi a igreja Unidos? Não, meu querido. Tá vendo como é que é? Para você ver o que causou em nossa mente a religião que nos cegou ao ponto de ignorar a conjugação verbal das palavras. Naquelas palavras que nós lemos aqui, Jesus literalmente, sem tirar nem colocar, sem aumentar nem diminuir, o Messias estava falando literalmente que alguns que ali, na presença do Messias, quando ele estava falando, estariam vivos, vivos, bem ali com ele. Então estariam vivos para ver a sua volta. Não é isso? Não é isso que está escrito? É isso que está escrito. Então eles iriam ver naquela época, ele vir na glória do seu Pai com seus anjos, e isso também está no contexto Apocalipse também. Porque Mateus 24 é um paralelo com a carta apocalíptica. Todos os pontos ali, todos os pontos de Apocalipse está todo associado a Mateus 24. Que está associado a Daniel, que está associado a Isaías, a muitos Zacarias, Malaquias. Então tudo ali, meu querido, está tudo associado ali. Então nós podemos ter um outro exemplo aqui em Romanos capítulo 13, o verso 11 e 12, que diz assim, ó: E isso fazei conhecendo o tempo, que já é. Olha só, meu querido, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos irmãos judeus que estavam lá em Roma, ele está falando para aquelas pessoas assim: E isso fazei conhecendo o tempo, que já é a hora. Já é a hora, hein? De despertar do sono, porque a nossa salvação, e a salvação aqui, meu querido, não se refere à pessoa de Jesus vivo cumprindo a lei. Não, está falando aqui da sua segunda volta mesmo. Está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Para você ver, meu querido, que era rápido. Né? Porque não fazia muito tempo que o apóstolo Paulo havia recebido as revelações. Não fazia muito tempo que o apóstolo Paulo, de Damasco, teve um encontro com Cristo ressuscitado. Não fazia tanto tempo assim, estamos há 2000 anos já. Ok? 2000 anos. O apóstolo Paulo não viveu esse tempo todo, não. Ó, o verso 12 diz assim, ó: A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas. Aqui fala-se de ressurreição. Dispamo-nos das trevas e vistamo-nos das armas da luz, ou seja, transformação de espírito, no espírito, né? Olha aí. Então Paulo ele está citando aqui Daniel capítulo 12, verso 1 e 2, que é uma passagem que fala particularmente da ressurreição durante os últimos dias, e ele diz que o tempo estava próximo, de que a noite já vai longe, a hora já literalmente havia chegado sobre eles. Naquele tempo, naquela geração. O Wilson Marx faz mais de 2000 anos que os apóstolos pregaram sobre a volta de Cristo, mas Paulo foi muito enfático em dizer, Hebreus 10:37, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Olha só, meu querido. O apóstolo Paulo foi mais enfático ainda, porque o Messias diz assim: eis que eu estou à porta, eis que eu estou próximo. Ele aqui já falou em uma linguagem bem aceitável. 2000 anos. 2000 anos é um pouquinho de tempo. Filipenses 4:5. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Que breve é esse, meu querido?
Que breve é esse que o sistema religioso futurista está pregando por aí? Jesus está voltando, irmão. 2000 anos. E a escrita? Não tem valor? Claro que tem valor. Olha só, 1 de Pedro, capítulo 4, verso 7, diz assim: mas já está próximo o fim de todas. Não é algumas coisas, como o preterismo parcial prega, né? Olha, aconteceu isso aqui, mas não é tudo. Vai acontecer ainda outras coisas mais lá no futuro. Meu querido, que sentido há do Senhor olhar nos olhos daqueles discípulos e falar assim, ó, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não verão a morte ainda até que venha o Filho do Homem sobre as nuvens. Qual a intenção do Messias falar uma palavra, meu querido? Qual a intenção do Messias falar com os seus ouvintes que estavam ali no Monte das Oliveiras, em particular, frustrar aquelas pessoas, meu querido, colocar pânico naquelas pessoas, se nem era para eles? Ué, então quer dizer que Jesus não sabia que era aquela geração? Sabia que era aquela geração. Ele só não falou o dia e a hora, mas a geração ele falou, deixou bem avisado ali. Agora você pega e joga essas palavras do Messias, 2021, não sei, 2023, 2024, que estamos agora, 2024, né? E você aceita essa palavra, você está chamando o Messias de mentiroso. Você que ouve e você que fala, viu? Você líder, você pastor, doutor em teologia, você ensina isso. Você está chamando o Messias de mentiroso, você está chamando a palavra, esse livro aqui, ó, que os ateus adoram quando você fala essas mentiras, né, para você desvalidar esse livro aqui, eles já não gostam desse livro, né, os ateus, né? E você ainda faz uma dessa ainda aí, né? Falando essas mentiras para as pessoas. Então, olha só, 1 Pedro 4, 7. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Olha, meu querido, é a mesma coisa que eu chegar para o irmão Elias Paulo, que está aqui junto comigo aqui na live, e falar, irmão Elias Paulo, olha, fique esperto, hein? Fique esperto que esse ano ainda eu vou na sua casa e tomar um café, hein? Eu falei para ele o dia e a hora? Não, mas eu já avisei para ele, ó, não vai passar desse ano. É isso que está dizendo as Escrituras, meu querido. Jesus, ele não falou exatamente o dia e a hora, não. Mas ele sabia que não passaria aquela geração. E ele falou em vários lugares de Mateus, Marcos e Lucas. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Ele falou o dia? Não. Falou a hora? Também não. Por isso que o apóstolo Pedro está falando assim, ó, sede sóbrios e vigiar em oração. Ele está falando isso para nós ficarmos vigiar? Não, meu querido, porque não pode acontecer duas vezes. E se ele falou para o público dele aqui, aquelas pessoas com certeza iriam estar sóbrios e vigiando em oração. Porque a qualquer momento o rapto. Tá entendendo? É assim. Então, meu querido, literalmente aqui, viu? O apóstolo está dizendo que estes eventos estavam próximos nos dias deles, na geração deles. Tem que desenhar, né? Tem que desenhar assim, fazer gesticulação, né? Porque, meu amado, quanto tempo nós não comemos dessa comida, hein? Quanto tempo esses homens aí nos enganaram e com isso nos prenderam nesses lugares. E você ficava apavorado. Se perdia um culto, se Jesus voltar hoje e eu não estou na casa do papai, fiquei para trás. Olha só, meu querido, que loucura, né? Que loucura, meu querido. E vivíamos assim como zumbi, olhando, chega a dar dor no pescoço, as nuvens. Ah, não, meu querido, é demais, né? Então, seguindo aí a mesma epístola do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 4, né? Agora nós vamos ler o verso 17. Olha só o que diz. Porque já é. Olha, meu querido, vamos
Respira. Respirou? Tranquilo? Né? Puxa o oxigênio para a mente, deixa o cérebro bem arejado. Né? Vamos pensar. O Senhor, Ele deu uma cabeça para o homem, e dentro aqui dessa cabeça existe uma coisa chamada cérebro, massa cefálica. E pense, meu querido, que nós não usamos nem, acho que uma porcentagem mínima, 3%, não sei, 4%. E nós já somos pessoas inteligentíssimas. Porque eu estou falando com pessoas inteligentes aqui, sim ou não? Quem pode dizer amém aí? Eu estou falando com pessoas inteligentes que lê as escrituras. Eu estou falando aqui com pessoas extremamente inteligentes. E olha que você nem usa toda a massa cefálica, hein? Você não usa tudo isso aqui. Imagina se você usasse tudo isso aqui, meu querido. Ia construir a Torre de Babel, né? Pois é, meu querido. O ser humano, ele não usa toda a sua inteligência mental e ele já é considerado pessoas inteligentíssimas, né? Temos aí pessoas que têm aí 5%, aí já são pessoas extraordinárias, né? Então, meu querido, vamos pensar um pouco, olha, vamos sair da Matrix. Sai da Matrix religiosa, deixa a tradição, pega essa tradição, pega essa Matrix, pega essa tradição religiosa, pega tudo isso aí, põe num saco de lixo e joga no lixo, meu querido, joga no lixo. E vamos pensar um pouco aqui, ó. Pensamos. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo essa carta do apóstolo Pedro, ela foi escrita, deixa eu ver aqui,